Reconciliados com Cristo. Bem, como praticar a fé? Mas antes, eu queria anunciar para você aqui rapidinho, nós temos a nossa rádio Reconciliados com Cristo, que está 24 horas no ar. Então, você baixa o aplicativo, escreve lá no Google aplicativos Rádio RCC, aí você baixa o aplicativo da rádio e ele, no teu celular, você abre aqui, ele começa a tocar e você pode desfrutar das ministrações que nós temos semanalmente aqui no nosso canal. A ministração dos domingos, né, ela vai ao ar de 3 em 3 horas. A partir de agora, nos dias atuais, nós estamos configurando, né, essa ministração de domingo vai ao ar de 3 em 3 horas, tá bom? Ou seja, meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, 18 horas, 21 horas. Então, se você deseja ouvir a ministração da semana na Rádio Reconciliados com Cristo, basta que você baixe o aplicativo para o teu celular, Rádio RCC, e você pode ouvir qualquer hora do dia, nos horários diferentes. Nós temos ministrações mais curtas, nós temos músicas diversas e diferidas. Eu peço que você me ajude a divulgar a Rádio Reconciliados com Cristo, muito mais perto de você. Isso é a palavra da graça, muito mais perto de você. Bem, eu anunciei antes do intervalo e vou repetir rapidinho aqui. Primeiro, você está vendo que a gente coloca fotos aqui de vários abençoados. Se você deseja que tua foto seja inserida nesse contexto, mande para nós uma foto de você assistindo aí com tua família, ou no celular, ou na televisão da tua casa, desde que apareça a imagem, né, da transmissão, para a gente poder incluir aqui no hall da família Reconciliados com Cristo. Tire uma foto e mande pelo WhatsApp, simples. Pá, pim, mande para mim, para a gente incluir na próxima semana, tá bom? Outra coisa, se você deseja que o seu trabalho seja anunciado aqui, mande para mim o que você faz, o teu telefone, né? E se for algum produto, alguma confecção, alguma coisa de cozinha ou de padaria, né? Mande para nós uma foto também disso para a gente divulgar, porque eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você venda muito, eu quero que você ganhe bastante, eu quero que você melhore, eu quero que você evolua, eu quero que você progrida, eu quero que você experimente aquilo que eu experimento, que é viver pela fé. E é isso que a gente vai falar hoje. Como praticar a fé? Um tema interessante, como disse o Leno, lá do Espírito Santo, falou, interessante esse tema. Como praticar a fé? É uma frase que a gente vai repetir aqui algumas vezes durante o programa de hoje. O Claudeci, lá de Fortaleza, já comentou, uma coisa é você ter a fé e saber que a tem, outra coisa é você colocá-la em prática. Isso é diferente. E eu não estou falando aqui de acender vela, não estou falando aqui de se ajoelhar, eu não estou falando de postar as mãos e olhar para cima. Não, eu estou falando de praticar a fé. Como é isso? Vamos esmiuçar esse entendimento, vamos mastigar, colocar ele em palavras simples, sencillas, para que toda a nossa audiência, então, possa ter a oportunidade de colocar a partir de hoje essa fé em prática, e você vai ver como é que funciona, porque está prometido que funciona. Então, me parece que é em Gálatas capítulo 3, verso 23. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: antes da ressurreição, todos estávamos encerrados para esta fé que viria. Então Paulo não está falando da fé, da forma de fé, que chamamos aqui de fé natural, que havia antes. Então Paulo diz que haveria uma forma de fé diferente da forma de fé anterior que viria e seria estabelecida na terra. É uma fé sobrenatural
que é a fé do Evangelho. Essa fé, note, guarde essa palavra, ela está estabelecida no Evangelho, tá bom? No Evangelho. Porque o Evangelho, ele aponta para Cristo. Então a fé está estabelecida aí, é justamente aí. Aqui no nosso ministério, que é um ministério de palestra, né? Um ministério de ministração, é um ministério de ajuda, é um ministério que agrega valores na tua vida. Nós damos por sentado, nós damos já por estabelecido que nas mentes da nossa audiência toda, esse tema sobre a fé, todo mundo já conhece e todo mundo já sabe. Todos já sabem de onde vem o dom da fé. Nós damos por estabelecido que você, abençoada e abençoado, já sabe que a fé é um dom de Deus e esse dom não é um dom de 30, 60, 90, é um dom de 100%, porque esse dom, ele é um dom junto com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça, que habita em você, como o apóstolo Paulo diz, que o Espírito de Deus se fez um mesmo Espírito com o teu Espírito. Quando isso aconteceu, depois que ele removeu o pecado, que era a barreira que atrapalhava a parada toda, ele removeu o pecado lá na cruz, então ele pôde fazer morada em teu Espírito, e quando Cristo fez morada em teu Espírito, veio esse pacote inteiro do fruto do Espírito, e um deles, eu diria que a tua herança, a tua riqueza é o dom da fé. A fé é um dom. Você não pode aumentar a fé, você não pode diminuir a fé. Você pode ativar a fé. E a fé é ativada pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. A fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Evangelho da graça. Paulo não está se referindo à Bíblia como um todo quando ele diz isso. Então, a fé ela é ativada quando você ouve essa ministração aqui de Pedro Kelly toda semana, todo dia nesses vídeos. Então, saiba, se você está chegando agora, como nossa amada Sueli, que eu falei agora há pouco, que você tem o dom da fé. Pode ser que esse dom esteja adormecido, pode ser que esse dom ainda não esteja ativado, pelos motivos que já disse antes, não vou repetir. Então aqui está a chance de você trabalhar isso e praticar isso para que esta fé, que é uma fortuna que você tem, herança nas tuas mãos que foi dada a você de graça. Queria também aclarar que nem todos têm o dom da fé. Pedro Kelly, por quê? Porque a fé não é de todos. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, a fé não é de todos. Por que a fé não é de todos? Porque nessa terra, onde estamos, existe a semente de Caim, vamos chamar assim, e a semente de Abel. Existem duas sementes nesse planeta. Pessoas que habitam corpo, assim como você habita corpo e eu habito corpo humano, mas pessoas que não são providas do Espírito. São simplesmente pessoas humanas, animais racionais, que o apóstolo Paulo chama de o homem natural. Por isso é que ele diz que o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele é oco, ele é uma alma vivente, assim como Adão era alma vivente. Ele não tem espírito, ele tem razão, ele tem os 5 sentidos, ele é uma pessoa da sociedade, é uma pessoa que trabalha, que estuda, que paga as contas, que tem filhos, que tem família, mas não tem o Espírito de Deus. Ou seja, quando esta pessoa vier a falecer, dela não haverá registro, assim como o bem-te-vi morre e não tem registro, como o pardalzinho morre e não tem registro, como um cachorrinho, um gatinho morre e não tem registro, porque são almas viventes. A única diferença do ser humano para esses animais é que o ser humano tem a razão. Agora, você que está me ouvindo, você não é alma vivente, você é um espírito vivificante, porque o Espírito de Deus se fez um com o teu espírito. Existe uma diferença nessa terra, e para os tais a fé não pode funcionar,
porque eles nem podem crer. Não depende deles, não é porque eles são ruins, é porque Deus os fez assim. Romanos capítulo 9 diz isso. Então, muito bem, agora que você já tem isso aí um pouco mais aclarado, partiremos desse ponto. A bola da vez agora, como é que eu vou utilizar, ou como é que eu faço para utilizar esse instrumento? Como colocar isso em prática? Como fazer isso funcionar? Afinal de contas, está prometido. Se você pedir, se lhe dará. Se bater, vai se abrir. Não está escrito isso? Se você pedir, com certeza e convicção, em teu coração, sem duvidar em teu coração, receberá. Está prometido isso. Se você tiver essa fé, você vai fazer coisas maiores do que a que eu faço, diz Jesus. O leproso chegou, a mulher com fluxo de sangue, e ele disse, a tua fé te salvou, não fui eu não. O não fui eu não, sou eu que estou acrescentando. Mas isso está nas entrelinhas, né? A tua fé te salvou, vai em paz. Você queria tanto isso, ficar curada, que você viu, que você imaginou como seria a tua vida depois que você ficasse curada. Então a tua fé produziu isso, a tua fé te salvou, disse Jesus, né? Então uma coisa é você conhecer a palavra que eu prego. Às vezes, por favor, não cometa o equívoco de dizer assim, esse tema eu já conheço, isso eu já sei, isso eu já ouvi. Não cometa esse erro, por favor, porque aqui você vai ouvir coisas repetidas, porque é um conselho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, é bom que repitamos as mesmas coisas, é bom, né? Então, uma coisa é você conhecer a palavra. Tem gente que diz assim, isso eu já conheço, né? Algumas pessoas dizem que isso aqui já estou cansado de ouvir isso, já conheço isso. Mas isso aqui não é como uma matéria no colégio. Trigonometria, já conheço, já estudei, já sei onde vai dar. Isso aqui não é matemática. A fé é uma questão de vida. A fé é viva. Cada palavra que eu ministro aqui, ela alcança você de uma forma diferente. Ela fala para você em um ângulo diferente, ela alcança pessoas diferentes, ela atua na tua vida de formas diferentes, mesmo que seja a mesma palavra, mesmo que seja o mesmo assunto, como hoje é a questão da fé. Então hoje eu quero comparar a fé com imaginação, imagem em ação. Você forma uma imagem e dá a esta imagem uma ação, primeiro na tua mente, e depois isso vai te conduzindo em triunfo todo o tempo. Então eu queria te fazer um pedido nesse momento, e é que você se esvazie agora de todo o conceito que você tem até aqui a respeito desse assunto, para você poder receber essa visão aqui, para você poder receber essa revelação que eu vou te passar aqui. Vejamos alguns, vamos dizer, versos que você já conhece. Por exemplo, um verso muito conhecido, é Provérbios capítulo 4, verso 23. O que diz ali? Diz assim, o homem é aquilo que ele pensa de si mesmo. O homem é, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu sucesso ou no seu fracasso, aquilo que ele pensa de si mesmo. Isso está lá em Provérbios, porque isso já era assim desde antes, né? Agora nós vamos basear isso no Evangelho da Graça. E então, o que significa? Significa que o homem realiza ou não aquilo que ele pensa que vai realizar. Ou seja, o homem imagina, entendeu? Então, se o homem imagina algo de sucesso, ele pode não conseguir na primeira tentativa, nem na segunda, talvez não na terceira, mas ele vai conseguir, porque aquilo já está ali, ele é aquilo que ele pensa, aquilo que está em sua mente é o que vai acontecer na vida dele. Da mesma maneira, se essa pessoa imagina fracasso, medo, angústia, derrota, dificuldade, impossibilidades, é isso mesmo que vai acontecer nessa vida, porque é isso que essa pessoa tem na sua mente, aí funcionando. Outro verso
que talvez você conheça bem, está em Marcos capítulo 11, verso 24, que diz assim: tudo que você pedir, crendo que já recebeu, te acontecerá. Então vamos supor que eu quisesse muito uma caneta tão bonita quanto essa Crown aqui, que eu ganhei. Muito bonita essa caneta. Eu adoro escrever, né? Então eu adoro caneta, tinta preta, azul, tal. Então eu queria muito essa caneta. Então, puxa, eu quero essa caneta. E eu começo a pensar nessa caneta. Eu vou pedir a quem? Ao Senhor. E onde é que está o Senhor? Em mim. Aí está o primeiro passo que talvez você tenha que corrigir. Porque quando você quer pedir alguma coisa ao Senhor, você vai no culto de oração. Assim talvez você não estivesse honrando o Deus que está em você. Então eu quero a caneta. E eu começo, puxa, essa caneta e tal. E de repente a minha caneta é uma caneta comum, de plástico, aquela caneta que escreve muito bem, por sinal. Uma excelente também. Mas eu gostaria de uma caneta assim, eu gosto. Aí eu quero essa caneta. Mas aí a minha caneta é uma canetinha de plástico daquela fraquinha. Eu vou continuar escrevendo com aquela caneta de plástico, fraquinha, da melhor maneira, pensando que eu já estou escrevendo com a minha canetinha Crown. Por quê? Porque é isso que eu quero chegar lá. Então, em Marcos 11, 24, o que está dizendo aqui é: escute o ruído do motor do carro que você quer. Imagine você sentado ali dirigindo. Imagine o cheiro do perfume da sala da tua casa nova que você quer. Imagine de que cor você vai pintar as paredes. Imagine como vai ser a mesa de jantar. Imagine como vai ser o cantinho da leitura. Imagine o que você vai colocar no banheiro para decorar o banheiro. Imagine como vai ser a cozinha. Puxa, ali vai estar o fogão, eu queria uma geladeira dessa forma. Imagine, comece a imaginar, comece a viver mentalmente como se você já estivesse ali, naquele ambiente. Assim como eu imaginei escrever nessa caneta até o dia que ela chegou. Então, quando você começa a imaginar tudo isso, você começa a chamar à existência essas coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Então, em Marcos 11, 24, Jesus de Nazaré falou assim: tudo que você pedir, crendo que já recebeu. Pô, peraí, mas eu ainda estou querendo. Sim, mas a atitude correta para você ativar a fé, porque aqui eu estou te ensinando a ativar a fé, é você crer que já é teu. Não que já é teu, mas que está a caminho. Não, já está comigo. Já está comigo. Né? Compre uma coisa para casa nova. E olha, isso aqui é para minha casa nova. Isso aqui eu vou usar para quando o Pedro Kelly for me visitar. Para servir cafezinho para entendeu? Compre uma coisa e comece a imaginar. Pô, vou fazer assim. Vai ter um cantinho que vai ter terra lá no quintal. Eu vou plantar eu vou plantar aqui uma coisa legal, vou plantar um feijãozinho, vou plantar sei lá, vou plantar qualquer coisa. Imagine, a ideia é você imaginar, comece a imaginar vivendo ali, o trabalho novo. Puxa, eu estou me preparando, eu estou fazendo um curso, uma especialização para, fazer isso ou fazer aquilo, alcançar isso, alcançar aquilo. Comece a imaginar quanto você vai ganhar, como você vai se vestir, como é que você vai atender as pessoas, como vai ser o teu produto, e comece a imaginar isso. Compare fé com imaginação, porque é isso que está dizendo aqui. Primeiro, o homem é igualzinho àquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina de si mesmo. Marcos 11, 24 está dizendo, você está pedindo, mas você tem que imaginar que já recebeu. Né? Tem outra, Romanos 4,17, olha, chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, sabe o que significa? É tratar
as coisas que ainda não aconteceram como se elas já tivessem acontecido, já estivessem na tua mão. Como se você já estivesse desfrutando daquilo ali, daquele momento. Entende? Isso é que é chamar a existência. Não é fechar os olhos no culto de oração, lá não sei aonde, debaixo daquele pastorado, debaixo daquele apostolado, ou naquela congregação A, B, C, e naquela construção de cimento lá, fechar os olhos e dizer assim, eu chamo a existência agora na minha vida. Isso é religiosidade, abençoada. Tem pessoas que dizem que conhecem o que eu estou falando, mas daí a colocar em prática, tem que escutar, tem ou não tem? Seja sincero se até agora você não viu coisas novas, ou ouviu coisas novas que você de repente não estava colocando em prática. Então você não estava praticando a fé, porque a ideia é você praticar a fé, para que ela funcione. Então tratar as coisas que ainda não aconteceram como se já tivesse acontecido. Aí eu te pergunto, como é que você vai fazer isso se não for imaginando? Me diga. É claro que aqui Jesus e Paulo e o salmista estavam dizendo, imagine, desenhe na tua mente, porque fé é imaginação, sem duvidar, porque em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é convicção sem enxergar. E como é que você pode ter convicção sem enxergar? Imaginando. Você tem um poder de viajar na tua mente que talvez até aqui você não tenha explorado como devesse explorar. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai utilizar esse poder e você depois vai me contar os resultados disso. Isso eu quero que você faça para mim. Me conte os resultados disso. É crer para poder ver. Porque até aqui, muita gente estava no ver para poder crer. Você tem que inverter esse negócio. Atenção! Como praticar a fé? É crer, imaginar. Crer é imaginar. Eu creio. Eu creio o quê? Eu creio que eu estou curado. Mas domingo passado você tossiu. Tossi, mas não quero falar disso, porque eu estou curado. E hoje eu não tossi. Então, abençoados, crer é imaginar, né? Imaginar. E você, na tua mente, no teu espírito, que a mente é sinônimo de espírito, aliás, anote isso aí, mente e espírito são sinônimos, né? É a parte abstrata que está em nós aí, a mente espiritual, a mente de Cristo. Pois muito bem, quando você está passando qualquer tipo de situação, um grande livramento que você tem, e eu te sugiro que você utilize, é você imaginar que você não está passando aquela dificuldade. Vou usar a palavra problema, me perdoe, me dê aqui essa licença, tá? Acontece na vida das pessoas muitas dificuldades, que chamamos de problemas às vezes, né? E há situações que você não tem o que fazer, depois que você fez tudo aquilo que estava ao teu alcance. Sim ou não? Tem coisas que estão além. Agora já não posso. Eu já não alcanço chegar ali. Mas eu preciso que isso seja resolvido. Pois muito bem, a partir do momento que você tenha feito tudo aquilo que está a teu alcance, e não tenha podido resolver até então, eu vou te falar uma coisa ridícula e absurda. Esqueça aquilo. Parece um conselho inconsequente, mas não é. Esse é um conselho de cuidado com o teu corpo. Por quê? Porque é bem verdade que você vai para qualquer lugar, mas as situações ficam na tua mente. Você fica pensando naquele assunto que você tem que resolver e não está conseguindo. Então não adianta você sair de férias, não adianta você viajar, não adianta você tentar se distrair se você estiver pensando naquilo. Você não já fez tudo que está ao teu alcance? Sim. Então agora,
creia que está resolvido. E ó, puf, desligue isso, porque senão isso vai acabar te adoecendo, te enfermando. Porque aquilo que você não pode resolver, o ditado popular diz, resolvido está. Eu não diria o ditado popular, mas eu diria aquilo que você já fez tudo que estava a teu alcance, mas não pôde resolver, agora aquilo ali entrou numa outra esfera, na esfera da fé. Então agora você tem que imaginar que tudo está bem e tocar a tua vida para frente, porque senão você vai ficar amargurado e enfermo. E escute o que eu estou te dizendo. Então eu queria te dar aqui um exemplo de uma pessoa que congrega aqui com a gente, que colabora aqui, que semeia aqui, que respalda o ministério, que crê na palavra que pregamos, que conhece a palavra que pregamos, mas que, diferente de muita gente, põe em prática. E eu vou, com licença, já pedi permissão a ela, a Rosana, né? A minha moreninha vai colocar aqui a foto da Rosana, sim? Tá aí. A Rosana é essa abençoada que você está vendo aqui. Ela mora atualmente no Rio de Janeiro e há alguns anos, 3 anos atrás, o médico a diagnosticou com um câncer. E não sei se você sabe o que significa um câncer. Eu sei. Eu já tive 2 pessoas dentro da minha família que foram na frente por causa de um câncer. O primeiro foi um primo meu, tudo bem distante, mas ele estava no Rio de Janeiro, minha mãe tratou dele nos seus últimos dias, e ele veio a falecer. E o outro foi o meu irmão, Cláudio, meu irmãozinho, o mais novo, né? Nós éramos 4 filhos, o Cláudio faleceu com câncer, com 10 anos de idade, e faleceu com 14 anos. Então, foram 4 anos aí de um sofrimento. Então, eu vi de perto o que é um câncer. E um dia, a Rosana chega e coloca para mim e para minha esposa que o médico tinha determinado que ela estava padecendo com um câncer. Pois muito bem. O tempo passou, a Rosana começou a se comportar com fé, ativando a fé, falando de fé, e eu vou te dizer um negócio, eu admiro essa abençoada por esse comportamento, uma foto para ela. Um negócio emocionante. Por quê? Porque você sabe que quimioterapia, você sabe que eu já vi de perto os efeitos desse negócio na pessoa e tal. Quando eu ouvi a Rosana falar aquilo ali, mas ela nunca se aproximou chorando. Embora talvez tenha chorado, mas eu digo chorando no sentido de se lamentando. Nunca se aproximou se queixando, com sintoma de derrotada, e não foi só isso, não, porque na mesma época o esposo dela resolveu tomar outro rumo, né? O esposo dela até então, um pouquinho antes, tinha resolvido tomar um outro rumo e viver a vida de outra forma, com outra família e tudo mais, e teve umas atitudes um pouco agressivas com ela, com relação a retirá-la de sua casa, com relação a retirar o plano de saúde que estava apoiando ela, com relação a não dar dinheiro nenhum, e uma porção de coisas que ela estava sofrendo naquele momento. E um câncer, como se não bastasse. Caramba, moleque. Caramba. Então, embora também algumas pessoas que conhecem, que dizem que conhecem a palavra da graça, estivessem dizendo para ela, olha, é melhor você comprar uma peruca, é melhor você comprar um lenço, porque os teus dentes vão escurecer, o teu cabelo vai cair, você vai ficar com olheira, e não sei o que, pessoas que dizem que conhecem a palavra. E a Rosana ouvia tudo aquilo e dizia, não recebe isso não, pessoal. E vinha ser toda semana a Rosana vinha me contar uma coisa. Aí eu estava no hospital, Pedro, vem aqui, olha, eu estava no hospital,
E então eu estava lá fazendo meu tratamento, minha quimioterapia, e chegou alguém e não sei o quê, e eu comecei a conversar e normalmente tudo, e a pessoa tinha ido me visitar chorando, me abraçando, chorando, com pena de mim, e quando olhou minha reação, ela falou: mas você não está sentindo nada, você parece que não tem nada, você parece que está aí, bota a Rosana mais uma vez aí, você parece que está aí numa festa ou em outro lugar que não é um hospital, que não é um câncer, que não é uma quimioterapia, olha que eu vim te consolar e é você que está me consolando. Quantas vezes a Rosana me falou isso, nesse decorrer, né? Sim, pode voltar para mim. E eu, escutando tudo isso, comentando com a minha esposa, claro, com a nossa família em casa, a gente, rapaz, que valentia, que tremendo isso. A semana passada, eu vi um slide que ela publicou no Facebook dela, Rosana, e um texto, né, bem bonito, dizendo que estava comemorando, porque estavam fazendo 3 anos já da sua manifestação, da sua cura do câncer. E eu vi aquilo, eu me lembrei de tudo aquilo, de todo aquele processo. Claro, de longe, né? Porque quem passou foi ela. Mas quando acontece alguma coisa com um de vocês e eu fico sabendo, eu também sinto. Pode não parecer, tá? Mas eu sinto também. E eu acompanho, acompanho, muito bem. E quando eu vi aquela foto dela comemorando, eu só poderia falar para ela uma coisa, porque eu sou um imitador de Cristo. Só que hoje tem um detalhe: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ou seja, eu e Cristo somos a mesma pessoa. Então eu pensei assim, o que Cristo falaria para a mulher curada do câncer? Eu felicitei, Rosana, parabéns, a tua fé te salvou. E aquilo, depois que eu respondi aquilo, que eu mesmo me perguntei aquilo, o que Jesus, já que eu sou Jesus, andando, Jesus no corpo do Pedro Kelly, né? O que Jesus diria para a mulher curada do câncer? Bom, ele diria assim, a tua fé te salvou. E eu botei aquilo para ela. E quando eu coloquei aquilo começou a ministrar para mim. Foi daí que saiu o tema de hoje. A prática da fé, como praticar a fé. Começou a ministrar para mim. Por que começou a ministrar para mim? Porque eu comecei a compreender coisas um pouco mais excelentes também. E comecei a analisar coisas que até então eu não tinha analisado e talvez você não tenha percebido de tudo que eu falei até aqui. Se você não percebeu, não é culpa sua. Você também não analisou, assim como eu também não tinha analisado. Nós somos uma congregação em graça. Não temos reunião de oração. Mesmo para orar a favor de uma pessoa com câncer. Nunca nos reunimos com Rosana colocando as mãos na cabeça da Rosana para ela ficar curada do câncer. Nunca nos reunimos como congregação orando pela Rosana para ela ficar curada do câncer. Está me entendendo? Nunca fizemos oração de imposição de mãos, pedindo a Deus que curasse o câncer da Rosana. E sim, declaramos, isso sim, eu e minha esposa e minha família, em casa, declaramos a mente de Cristo na Rosana ativada para que ela possa ativar a cura que está em seu próprio corpo. A tua fé te curou. A tua fé, eu disse para ela, parabéns, Rosana, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Por que eu falei isso? E essa ministração começou. E seguimos a vida normal porque o câncer é uma mentira. Não acreditamos nisso, não tem por que mudar. Então, não tem por que mudar a nossa postura. Alguém pode se aterrorizar e não condeno, porque quando se ouve a palavra... Tem gente que nem fala a palavra câncer porque acha que vai atrair a cobra, né? Para você ver. Então, por que eu falei isso para a Rosana? Aquela ministração começou a vir na minha vida. Porque foi ela mesma que se curou. Ela testemunhou.
ela salvou pessoas durante aqueles dias, ela ministrou na vida de pessoas, ela fez muito mais do que muitos pregadores da graça que estão na internet falando um monte de besteira por aí, entendeu? Mas por que foi ela mesma que se curou? Porque isso faz parte de um tal de esperança da glória em nós. O que te fez lembrar? Claro, Colossenses 1,27. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a esperança da glória? Bom, Cristo mora em mim. O que significa a esperança da glória? Significa, eu tenho um tesouro em mim. Eu tenho tudo em mim. Tudo que eu preciso para viver, para manifestar as coisas, para ser feliz, para idealizar, para viver minha vida na etapa que eu quero, onde eu quero, como eu quero, com quem eu quero, na casa que eu quero, aonde eu desejo chegar, já está em mim. Isso é o que Paulo falou com a esperança de glória. Cristo em vós. Era um mistério, mas que agora está revelado entre os gentios. Então, se o próprio Jesus Cristo é o mesmo Espírito que você, quem foi que te curou? Você. Foi você. Então eu vou repetir, porque eu anotei aqui. Nunca fizemos reunião de oração. Declaramos a seu favor, isso sim. Nunca impusemos as mãos sobre ela. Porque, abençoado, preste atenção. Uma congregação ou um grupo de pessoas, quem seja, que se reúne para que alguém, um irmão, um líder, ore por aquela pessoa, é uma congregação infantil. Me desculpem, mas o que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas não sabem quem são ainda. É como uma criancinha pequenininha. Ela é infantil porque ela não sabe quem ela é. Isso é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4. Que o filho do rei, ele brinca de joguinho, de bola de gude com o filho do escravo. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Entendeu? Ele é infantil. Então, uma reunião de oração é uma reunião de infantis, cometendo infantilidades. Deveriam usar aquele microfone, aquelas cadeiras, aquele palco, aquelas coisas, aquela congregação, para tomar esses 30 minutos, explicar às pessoas essas coisas superiores que eu estou te falando, sim ou não? Eu penso que as pessoas iam sair ganhando muito mais do que virem aqui para que eu ore por elas, para que eu profetize na vida das pessoas, para que eu faça revelações, onde está o marido daquela mulher neste momento. Que coisa tão ridícula. Me perdoe. Então, ou infantis são os que vão e o líder gosta de figurar como superior. Eu vou lá porque aquela irmã tem um ministério de oração excelente. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de figurar com uma coisa que ela não tem. Não tem? Não tem. Porque isso não é assim. Apóstolo Paulo não falou isso. Ele falou para você orar. Para você tornar tuas petições conhecidas de quem? De Deus. E onde é que Deus está? Em você. Ele nunca falou para você ir lá para a congregação e colocar as mãos na cabeça de ninguém. Paulo sempre falou sobre oração. Eu oro por vós. Mas aonde? Sozinho. Ni colocar as mãos e nem colocar a cabeça debaixo das mãos de ninguém. Quando você coloca a tua cabeça debaixo das mãos de alguém, você está se colocando numa posição inferior àquela pessoa. E não é. Como você se ajoelha diante de um rei. Ele é o soberano. Eu sou plebeu. Ele é o apóstolo. Eu sou só uma ovelhinha. Coisa feia. Isso cheira mal. E nós também nunca vimos a Rosana reclamar. Nunca vimos a Rosana em depressão, né? Nunca vimos isso, mesmo ela ouvindo uma porção de comentários e sofrendo tanta opressão por parte do seu ex, daquele que foi seu companheiro, né? Do pai da Isabel. E ela ficou com a Isabel. E hoje a Isabel está trabalhando e ajudando em casa. Olha que coisa tão bonita. E a Rosana faz bolo, faz torta, faz salgado, confeita, trabalha. Aí,
equivalente. Conclusão, uma coisa é conhecer o Evangelho do Novo Pacto, outra coisa bem diferente é colocar em prática. E agora você já entendeu como é que coloca em prática. A fé funciona mesmo? Será que isso é verdade? Sim, funciona, claro que funciona, mas você tem que colocar em prática a fé. Tem que colocar. Fé não é algo místico, não é. Como a religião fez questão de ensinar que a fé é um misticismo danado, né? Fé é você acender vela para o santo e pedir para ele abrir as portas. Fé é você colocar um alguidar cheio de farofa, pipoca, um frango e uma vela com as cores do Flamengo e na encruzilhada. Fé não é nada disso. Fé é um poder que você tem. O fé é o teu maior tesouro, sabe? Isso é fé. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Na tua fé. Então teu coração tem que estar aí, porque isso é o que te salva. Porque salvo no Espírito você já é. E a fé te salva do dia a dia, das tribulações, das situações, da dificuldade. Não confunda essa salvação que a fé traz com a salvação espiritual. A salvação da fé é uma salvação que você, o escudo da fé, que deve estar sempre levantado, te defendendo dos dardos inflamados que vêm por aí. Então a fé tem que ser colocada em prática. Por exemplo, se você crê que você é próspero, semeie, coloque em prática. Porque se você não colocar em prática a ação da semeadura, né, isso não vai acontecer, abençoado. Você precisa colocar em prática essa parte também da fé. Conforme está escrito, não faça nada conforme o que não está escrito. O apóstolo Paulo diz que no primeiro dia da semana, aqueles lá daquela congregação onde ele estava, separavam e contribuíam. Em outro lugar, o apóstolo Paulo agradece a vocês, porque vocês participaram comigo no princípio do Evangelho. Muito bem, e agora vocês enviaram para as minhas necessidades, uma e outra vez. Em outro lugar ele diz, olha, eu dou testemunho a vocês que os lá de Tessalônica, passando dificuldades, nunca deixaram de semear. Está aí o caso da Rosana. Passando tudo isso aí que eu falei, que não foi nada em relação ao que ela passou, e nunca deixou de semear. Então, se você não semeia, você não colhe. Porque você não está praticando aquilo que o Evangelho diz. Outra coisa que Paulo diz, será aceito de acordo com aquilo que você tem e não de acordo com aquilo que você não tem. Porque tem pessoas que dizem assim, quando eu ganhar na loteria, eu vou semear 1 milhão lá no Ministério Reconciliados com Cristo. E hoje? Não, hoje eu não semeio nada porque eu tenho pouquinho. Não está funcionando na vida dessa pessoa e talvez ela nunca ganhe na loteria. Ai, que tremendo isso. Bom, muito agradecido por ter me acompanhado até aqui. Você viu aqui por aqui um QR Code, né? Tá aí? Tá vendo então? Um QR Code. Você que costuma assistir pela televisão, você deve pegar o teu celular, abrir o leitor de QR Code e apontar para esse desenho aqui na tua tela. E aí observa a tela do teu celular, porque ele vai te encaminhar os passos para você semear, assim como o Jesuilton fez outro dia aí, né? E depois vai aparecer uma mensagem minha aqui para você, quando você fizer a semente, na hora, né? Automático, pá, fulano, graças por tua semente. Bom, muito agradecido a todos vocês que têm semeado aqui no Ministério. Eu agradeço porque a tua semente me ajuda a fazer a palavra correr, me ajuda a sustentar toda essa engrenagem, me ajuda a poder estar dedicado 24/7 a esta palavra, a editar os vídeos, a editar os áudios, a publicar os vídeos, a publicar os áudios, a manter a Rádio Reconciliados com Cristo no ar, a manter o Facebook, a manter o Instagram, a fazer promoções dessas ministrações aí nas redes, a cuidar dos canais. Muito agradecido,
porque a tua semente ela é utilizada para o progresso do Evangelho. E para o progresso do Evangelho, eu tenho que estar bem, para que o Evangelho que sai pela minha boca possa alcançar pessoas tão lindas e tão excelentes, assim como você, como todos vocês que têm estado debaixo dessa cobertura de ensinamento, de ministrações, tá bom? Agora vai aparecer na tela aqui o nosso código Pix, e você pode usar o código Pix que você tiver, porque todos eles funcionam, para enviar a tua semente. Esse é o momento de você plantar. Aquele que planta, colhe. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Todo mundo que planta vai colher, mas o que planta escassamente vai colher escassamente. E o que planta em abundância vai colher abundantemente. Por quê? Porque isso é justo. E a graça é o pacto da justiça. Então, Deus nunca diminui, Deus nunca subtrai, se você olhar, prestar atenção. Deus nunca divide. As operações de Deus são adição e multiplicação. Agora, se você sabe um pouquinho dessa matéria, adição e multiplicação, sempre tem que ter um fator, né? Para que seja adicionado ou multiplicado. Porque se o fator for zero, não vai a lugar nenhum. Zero vezes zero é zero. E a culpa não é de Deus, porque Ele multiplicou. O detalhe é o fator que é o que você de repente não colocou. Porque até na matemática a graça funciona. Até nosso próximo encontro. Espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha aprendido a colocar a fé em prática. Reveja. Ouça novamente esse tema, daqui a pouco ele vai estar publicado na Rádio Reconciliados com Cristo. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente, né? Então transforme tua vida. Até a próxima. Tchau.